Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de número 13, né? Mudando um pouquinho o tema da nossa semana, que vai ser tudo relacionado ao conceito de entropia e energia livre em sistemas químicos. E hoje especificamente nós iremos falar, né, da definição de entropia e o sentido das transformações espontâneas e também, né, explicar e mostrar o enunciado da segunda lei da termodinâmica. Então vamos, né, fazer algumas considerações iniciais aqui com relação ao que a gente viu até o momento. Então, da primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que a lei de conservação de energia, a gente deve respeitar, imaginar que todos os processos em que há interesse devem respeitá-la. Né? Então, todas as reações químicas devem respeitar a primeira lei da termodinâmica, que está relacionada com a conservação de energia. Tá? Entretanto, né, a primeira lei da termodinâmica, ela não indica nada sobre a direção que um sistema tende a evoluir. Né? A gente vai falar um pouquinho especificamente o que quer dizer isso, né? O que é essa informação de direção de um sistema que a reação toma, né, ao longo de um determinado tempo. E essa informação está relacionada exatamente na segunda lei da termodinâmica, que é o que a gente vai falar sobre hoje, no dia de hoje. E uma nova função de estado será definida hoje, que a gente chama então de entropia, tá? E a aplicação da segunda lei da termodinâmica, em casos de interesse prático em química, a gente vai falar de uma forma mais adequada quando a gente for falar sobre energia livre de Gibbs, tá? Então a gente vai entrar mais em detalhes e é o que nos ajuda a entender melhor, em mais detalhes, alguns aspectos das reações químicas. Então, olha só, o que determina a direção de um processo espontâneo? Então, quando é que eu sei que aquela reação é espontânea ou não, né? No nosso caso específico da química. Então, vamos fazer algumas considerações. Em mecânica, como é que isso funciona? Os sistemas tendem a evoluir de modo a minimizar a sua energia. Então, por exemplo, um pêndulo. Né? Então, se a gente imaginar um pêndulo, eu solto de uma determinada altura, ele fica oscilando até alcançar, né? Ele evolui, né, até alcançar de forma a minimizar a sua energia. E aí, durante muito tempo, esse critério de minimização de energia foi utilizado, né, para decidir se uma reação química ocorreria espontaneamente ou não. Então, estava relacionado com quem? Com a energia total final, né, dos produtos deveria ser menor que a energia total inicial relacionada aos reagentes. Né? Então, se a gente levar ao pé da letra essa questão de minimizar a energia, seria exatamente só isso. Né? A energia total dos produtos deveria ser menor, mais estáveis, do que os reagentes no seu estado inicial. Tá? Então, essas reações, né, onde isso acontece, são reações exotérmicas, elas seriam sempre espontâneas. Tá? Mas na realidade não é isso que acontece, não é tão simples assim. Né? Então, lembra como eu falei que, né, no método científico, sempre que a gente tem alguns sistemas que não seguem, né, não são explicados por determinada formulação, leis, teoremas, se recorrem a outras deduções para explicar aqueles sistemas. Então, a gente, né, especificamente falando da segunda lei da termodinâmica, a gente está interessado em saber a direção, o que leva, né, uma reação ser espontânea ou não, um processo ser espontâneo ou não, como a gente, né, vê nessa figura, dois processos, onde um é espontâneo e o outro é mais difícil de acontecer sem nenhuma fonte de energia, nenhuma fonte de trabalho. Então, olha só. No caso específico, né, vamos imaginar aqui dois sistemas onde a gente tem, né, dois recipientes conectados por uma válvula, em um deles eu tenho um gás, e à medida que eu abro, né, o compartimento, espontaneamente, naturalmente, o gás, né, presente aqui nesse recipiente, ele se difunde para o outro vazio, né, até o momento que tem um equilíbrio entre os dois. O processo inverso, nós já
é difícil de observar, né? Aqui, naturalmente, espontaneamente, o sistema final voltar ao seu estado inicial, tá? Então, olha só, essas figuras, esses dois sistemas, né, aqui especificamente mostrando na forma de, né, de gases específicos, elas representam processos que acontecem em apenas uma direção, nunca tendo sido observado o sentido contrário. Tá? Então, em ambos os casos, a variação de energia é igual a zero e a variação de entalpia também é igual a zero. Então, se a gente levar ao pé da letra a primeira lei, então não foi uma busca por mínimo de energia que motivou a espontaneidade desses dois processos. Tá? Então, isso acabou, né, gerando dúvidas do que mais, né, estaria envolvido por trás de para se explicar processos espontâneos. Então, olha só, algo mais além da minimização de energia é necessário para dizer a direção de um processo. Tá? Então, um caso, né, prático. Reações endotérmicas, ou seja, aquelas que precisam de energia para ocorrer, elas ocorrem espontaneamente. A direção natural, né, será aquela onde há aumento de energia final do sistema. Então, no caso das reações endotérmicas, as que absorvem energia para ocorrer, a direção natural tem um aumento de energia, não uma minimização de energia. Tá? Então, olha, um cubo de gelo, quando ele se derrete à temperatura ambiente, é um processo espontâneo. Né? Naturalmente isso acontece. E a gente tem uma variação de entalpia positiva. Então, é um processo endotérmico. Se a gente fosse levar ao pé da letra apenas a minimização de energia, isso não se encaixaria como um processo espontâneo. Tá? Então, há um aumento da energia do sistema quando ele vai do estado inicial ao estado final, em casos de reações endotérmicas, contrariando a minimização de energia para processos espontâneos. E como é o caso, processos endotérmicos, onde há aumento de energia, também ocorrem espontaneamente. Outro exemplo dessa reação aqui é BaOH2 reagindo com NH4NO3, formando BaNO3, 2, mais 2H2O, mais 2NH3. Essa reação, sendo realizada, né, num recipiente apropriado, a gente observa que ocorre absorção de energia da vizinhança capaz de abaixar a temperatura do recipiente até menos 20 graus Celsius. Então, quer dizer, essa reação é fortemente endotérmica, ela precisa absorver calor da sua vizinhança para ocorrer, tá? E mesmo assim ela é espontânea. Então, se você mistura os reagentes e deixa, né, em cima da bancada do laboratório, naturalmente essa reação acontece. Você observa a diminuição de temperatura acontecendo, mas o que acontece? Ela é endotérmica, ou seja, a energia final é maior do que a energia inicial. Então, isso contraria a minimização de energia. Então, olha outro fator interessante aqui nesse caso. A gente pode observar que produtos também presentes, ó, estado sólido, líquido e aquoso, eles estão mais desordenados que os reagentes presentes somente no estado sólido. Então, isso foi uma outra pista, né, que ajudou a desvendar o mistério. Então, olha só, reagentes, estado sólido, estado muito organizado. Já os produtos tenderam ao estado sólido, líquido e aquoso, ou seja, alguns reagentes em estados mais desorganizados da matéria. Né? Então, isso foi uma grande, né, um grande detalhe que ajudou a desvendar todo o que estava por trás. Então, a primeira lei da termodinâmica indica o quê? Conservação de energia. Mas não é suficiente para informar porque um processo ocorre espontaneamente em uma direção, mas não ocorre espontaneamente na outra. Né? Então, isso foi o que ajudou a introduzir o conceito de entropia. Né? Então, nos exemplos que nós falamos anteriormente, o que a gente observa? Que ao mesmo tempo que o sistema busca minimizar a energia, os sistemas também tendem a aumentar a sua desordem. Então, no caso anterior,
a gente tinha reagentes no estado sólido, muito organizados, e espontaneamente, né, essa reação gerou produtos no estado sólido, mas também em estado líquido e aquoso, que são estados, o líquido, né, estado mais desorganizado da matéria. Então, aí, isso aqui levou à introdução do conceito de entropia. Para sistemas mecânicos simples, ou seja, com poucos graus de liberdade, essa questão de minimização de energia é fundamental. Ela funciona corretamente. Energia é o fator-chave e um processo espontâneo é aquele que minimiza a energia, tá? Agora, em sistemas termodinamicamente mais complexos, que não é só a energia a responsável por determinar a direção se um processo é espontâneo ou não, por exemplo, no caso de gases, né, onde a variação de energia interna é igual a zero, então o fator-chave é maximizar a desordem, ou seja, a dispersão desordenada de energia. Então, dentre sistemas mais complexos, somente a primeira lei da termodinâmica não consegue explicar essa, né, a direção dos processos, se um processo é espontâneo ou não. A gente tem que levar em consideração essa definição de desordem, né? Que a gente maximiza a desordem, que quer dizer a mesma coisa que a dispersão desordenada de energia. Aqui eu mostro para vocês alguns exemplos, né, relacionados com o conceito de entropia, que são processos que conduzem a um aumento de entropia do sistema. Então, nesse primeiro, ó, a gente tem a fusão. Então, é um sólido se transformando num líquido. Então, aqui ocorreu um aumento da desordem, né, do sistema. No segundo caso, então a gente tem que a entropia, né, que nós vamos chamar de S, do líquido é maior do que a entropia do sólido, tá? Então, isso aumentou a desordem. No segundo processo, que é a vaporização, o líquido passando para o estado gasoso, a gente também consegue observar facilmente esse conceito de desordem, né? Então, a passagem do líquido para o vapor aumentou a desordem do sistema. Ou a gente pode dizer que a entropia do vapor é maior do que a entropia do líquido, tá? No terceiro caso, é um sistema onde eu tenho soluto, bem organizado, e os reagentes e o solvente, as moléculas de solventes organizadas em volta desse soluto. A partir do momento que eu faço a dissolução, né, eu aumento a desordem do sistema, né? Então, o que eu posso dizer que a entropia da solução é maior do que a entropia do soluto, tá? Em específico. E por último, num processo de aquecimento, eu tenho o sistema a uma temperatura 1. Se eu aumento a temperatura, ou seja, T2 maior que T1, eu aumento a movimentação das moléculas, das espécies, e consequentemente eu aumento a desordem. Então, a entropia na temperatura 2 é maior do que a entropia na temperatura 1. Então, em linhas gerais, a gente pode, às vezes, facilmente identificar essa mudança, né, esse aumento da desordem de um estado para outro. Outras, né, características relacionadas à entropia. Transferência de energia para um sistema em forma de calor aumenta a sua desordem, que foi mais ou menos alguns dos exemplos que eu falei no slide anterior. Mas o calor em si não seria adequado, né, o Q, né, isoladamente, não seria adequado para explicar essa propriedade do sistema. Então, a influência da transferência de calor para o aumento da desordem deve ser, né, definida como uma função mais adequada que simplesmente o nosso calor ou o Q já definido anteriormente, tá? Então, considerando a transferência de calor em um processo reversível sofrido por um gás ideal, da primeira lei da termodinâmica, né, que a gente tem que a variação da energia interna é o calor mais o trabalho, né, da primeira lei da termodinâmica. Fazendo um rearranjo aqui, a gente tem que o calor, né, a derivada parcial do calor num processo reversível é igual à derivada da energia interna menos a derivada parcial do
trabalho reversível. Ao mesmo tempo que a gente pode definir como CV, né, a capacidade calorífica volume constante, vezes a variação de temperatura, mais PDV. Substituindo a pressão aqui por né, já que eu estou falando de um gás ideal, recorrendo à lei do gás ideal, substituindo aqui o P por nRT sobre V, a gente tem que a derivada parcial do calor no processo reversível é igual capacidade calorífica V constante em relação à temperatura, mais nRT-V dV, tá? Então, a gente consegue fazer essa relação. A gente tem uma diferencial de uma função exata, né, CV dt, e uma diferencial de uma função inexata, que é o caso da segunda, né, parte da equação anterior, que é nRT V sobre dV. Então, se a gente pegar aquela equação anterior e dividir todo mundo por T, nós vamos ter essa equação aqui. E aí a gente vai conseguir definir que a entropia é exatamente essa porção aqui. Então, a entropia é a derivada do calor num processo reversível dividido por sua temperatura, tá? Então, a gente tem matematicamente a definição de entropia, como é que a gente pode calcular a entropia. E para mostrar que essa entropia, né, essa nova propriedade é uma função de estado, o que a gente faz? A gente faz uma integração num processo, né, circular para mostrar que a entropia do estado final é igual à entropia do estado inicial. Tá? Então, fazendo essa consideração para mostrar que a entropia é uma função de estado. E aí, a gente sabe que para sistemas espontâneos, a entropia, né, o ds, ele é sempre maior do que zero. Então, ele vai aumentando e sempre maior do que zero. No momento que a gente alcança o equilíbrio, né, dessa reação desse sistema, a gente tem que a entropia, a derivada da entropia é igual a zero para um sistema isolado em equilíbrio. Tá? Então, aqui são dados que nos ajudam a entender o comportamento da entropia. Para a gente verificar, né, que para um processo espontâneo o ΔS, né, o ds, é sempre maior ou igual a zero, a gente utiliza o que foi definido por Clausius. Então, a gente chama de desigualdade de Clausius. Então, a gente considera um sistema fechado, que tem a troca de energia com a vizinhança. Então, para isso, né, da definição de entropia, o ds vai ser maior ou igual à derivada parcial de Q em relação à temperatura, tá? Ou, fazendo a derivada aqui, né, a variação exatamente da entropia. Se a gente considerar, né, a entropia aqui para um sistema irreversível e para um sistema reversível, a gente tem uma igualdade, e aqui a entropia maior do que, né, a integral. Então, a gente tem para isso que um sistema isolado, onde o calor é igual a zero, a gente tem que a derivada da entropia é maior ou igual a zero, ou a variação da entropia deve ser maior ou igual a zero para processos espontâneos, tá? Então, a gente tem, novamente, né, daquele gráfico do slide anterior, a entropia vai aumentando, né, em um sistema isolado que sofre um processo espontâneo. À medida que a gente alcança o equilíbrio, essa variação de entropia alcança o zero, a igualdade com o zero. Tá? E aí, enunciando mesmo a segunda lei da termodinâmica, a gente pode, né, dizer o seguinte, que a entropia de um sistema isolado, ele aumenta durante uma mudança espontânea. Tá? Então, sempre que um valor a variação de entropia for positiva, maior ou igual a zero, é um indicativo de que aquela reação tendeu, né, por um processo espontâneo. Tá? Então, considerando que o universo pode ser considerado como um sistema isolado e todos os processos que ocorrem naturalmente são irreversíveis, então a entropia do universo sempre aumenta. Tá? Então, era isso, né, que eu tinha que apresentar para vocês hoje na aula, e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre variações de entropia em alguns tipos de processos.